É inquestionável o número de mudanças que nós temos vivido nas 2 últimas décadas, mas nada se compara ao que nós temos vivido nesses 2 últimos anos. De fato, um grande impacto que vem atingindo cidades, estados, países, o planeta como um todo. Quer queira, quer não, nós temos mais de 2 anos ainda que estão mudando o mundo. Mas eu, como otimista, prefiro enxergar que o Covid é um acelerador. Vocês já viram nas aulas de química, quando a gente fala do catalisador? O catalisador é aquela substância que você utiliza para acelerar o processo químico. O Covid-19 ele veio para acelerar, mas acelerar o quê? O futuro. Muitas das coisas que já estavam previstas, elas continuaram acontecendo, mas agora de forma acelerada. Emílio, dá um exemplo para a gente. Olha só. Vocês se lembram do trabalho remoto? Ele já existe, pessoal, há mais ou menos 15 anos. Consolidado há 10 anos para cá, o bendito chamado de home office, não é verdade? Mas sempre com preconceito. Porque eu digo assim, olha, amanhã eu vou fazer home office. E a pessoa olha, vai ficar em casa, né? Vai assistir a sessão da tarde. Hoje, isso não mais. A pandemia ela trouxe como um legado a necessidade do trabalho remoto, que agora se perpetua. Todas as grandes organizações, né, e o nosso colega da XP, que acabou de sair daqui, é um exemplo disso. A XP tomou essa decisão de fazer com que o trabalho seja híbrido. As pessoas podem escolher 3 dias da semana para um trabalho presencial, 2 dias home office e assim sucessivamente. Educação à distância. A educação à distância já existia, Emílio. É verdade. Mas educação remota, não. Muito menos essa híbrida, que te possibilita estar de um lado ou do outro, participando virtualmente de uma aula ou estando presencialmente nela. Eu estava conversando com a Marta durante o nosso intervalo e ela disse o seguinte, que ela estava dando uma aula uma vez na USP e uma aluna estava viajando. E essa aluna em viagem disse, olha, você está me vendo, eu estou aqui nessa câmera, você não pode me dar presença? Ela disse, não, não posso lhe dar presença. Por quê? Porque não existia ainda então, isso há mais ou menos 5 anos atrás, uma regulamentação que pudesse dar presença a quem não estivesse fisicamente dentro da sala de aula. Telemedicina. Pessoal, quem de nós conseguia fazer uma consulta online? Isso não era previsto, né? Eu tenho uma senhora que eu conheço, ela tem 78 anos, é prima da minha mãe, e estava fazendo um tratamento com uma gastro, que decidiu, durante a pandemia, ir a Boston fazer um curso de aperfeiçoamento. E, pela primeira vez, ela não precisou parar o tratamento dela. Por quê? Porque ela consegue, durante a viagem, né, atender a essa senhora remotamente. Tudo isso aqui é consequência de um legado que a gente vê acontecendo. Mas, Emílio, o que tem tudo a ver com esse senhor que está aqui? Esse senhor aqui chama-se Jared Diamond, ou Jared Diamond, depende de como vocês quiserem chamá-lo. Na pronúncia americana, nós chamamos de Jared, e como ele é judeu, a gente diz Jared. Jared escreveu uma obra que foi traduzida para a língua portuguesa já e vários outros idiomas no mundo, que tem esse título, Armas, Germes e Aço. Não entendi. Veja só. Quando ele quer dizer, né, quando ele faz essa referência a armas, ele quer dizer em relação às guerras, as 2 grandes guerras mundiais, de 1914 até 1918, de 1939 a 1945. Germes, ele faz uma referência às pandemias. E, por fim, quando ele diz aço, ele faz uma referência à Revolução Industrial. Trazendo isso para os nossos dias atuais, nós estamos falando do quê, pessoal? Da tecnologia. Lá no livro dele diz o seguinte, os destinos das sociedades, né? Das sociedades humanas. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que toda e qualquer sociedade humana, quando provocada por um vetor de transformação, ela não volta mais a ser aquilo que ela era. O que ele quer dizer é que toda sociedade provocada por guerras, por pandemias, ou por uma revolução industrial, ou até mesmo a tecnologia, ela não volta mais a ser aquilo que ela era antes disso acontecer. Vamos a um exemplo? Vamos falar das mulheres. Estou vendo várias belíssimas mulheres aqui no palco essa noite, não é? E digo o seguinte, quem é que vai para a guerra?
durante a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, os homens, né, vão à guerra. As mulheres têm de ficar. E têm de aprender o trabalho que eles têm de fazer. A partir de 1950, as mulheres ganharam uma autonomia sem precedentes na história da humanidade. Pela primeira vez, durante as Olimpíadas, nós tivemos um equilíbrio entre 49% de mulheres e 51% de homens. Vocês conseguem imaginar as mulheres voltando aos primórdios do século XIX, século XX? É impossível. Porque essa transformação, de fato, aconteceu, ela se consolidou e agora ela vai chegar adiante. A primeira provocação dessa noite que eu gostaria de fazer para vocês é aqui. Se, porventura, algum de vocês acha que nós vamos voltar aos primórdios de março de 2020, mesmo com o arrefecimento da pandemia, eu sinto em dizer que isso não vai acontecer. Todos nós já estamos transformados. Legados foram estabelecidos. E agora a gente vai viver uma nova sociedade de aqui em diante. O mundo continua cada vez mais complexo, né? E eu prometi durante a minha chamada que eu ia fazer uma retomada de 20 mil anos em somente 2 minutos. E aqui está. Eu quero compartilhar com vocês um material que foi apresentado pelo time do Japão, lá no World Economic Forum de Davos. Segundo eles, nós estamos na 5ª sociedade. Nós temos a sociedade 1.0, 2, 3, 4 e 5. E da onde ele vem dizendo isso? O mundo, da forma que a gente existe, né, da forma que nós conhecemos, ele tem mais de 4,5 bilhões de anos. Os seres humanos, 3 milhões e meio. Se nós pensarmos na Lucy enquanto o fóssil mais antigo humano no mundo, encontrado em Addis Ababa, na capital da Etiópia, nós estamos falando de 3 milhões e meio. Vamos esquecer de todos os cataclismas que nós passamos no nosso planeta e vamos olhar, não é, para a primeira sociedade, a sociedade 1.0, que surge com o quê? Conosco, com seres humanos, caçadores, nômades, que temos que ficar pulando de um lado para o outro. Você come aqui a caça, acabou, você vai para outro lugar, você vai para outro lugar, e assim sucessivamente. A sociedade 2.0, ela vai acontecer com a primeira grande revolução da nossa humanidade mais contemporânea, que é o quê? A revolução agrícola. No momento em que o homem passa a aprender a dominar a água, a agricultura e a pecuária, ele funda cidades. As maiores cidades do mundo, todas elas têm de estar próximas a rios, por causa, obviamente, da água, correto? E, com isso, você tem essa revolução acontecendo há 15 mil anos atrás. Aliás, pessoal, a cidade mais antiga do mundo é Jericó, que fica hoje na Palestina, ao lado de Israel. Então, vejam que 15 mil anos atrás, nós passamos por essa situação. E aí, o que aconteceu? A humanidade entrou na Idade Média. Nós passamos 10 séculos de obscurantismo. Por que obscurantismo, Emílio? Porque nós não tivemos a ciência. Todo o poder da educação estava na mão de nobres e do clero, e nós não tínhamos esse conhecimento. E aí nós fomos despertar para isso muito depois, no final do século XVIII, início do século XIX, com a Revolução Industrial, que traz uma mudança sem precedentes no mundo como um todo. Vejam que tudo isso demorou 10 séculos para acontecer. Porém, a educação que nós conhecemos hoje foi criada aí, no início do século XIX, pelos iluministas. A nossa educação tem 200 anos. É uma senhora com 200 anos que, de fato, precisa ser repensada, mas eu vou falar um pouco mais adiante. E, por fim, nós tivemos, num pequeno espaço de tempo, nos últimos 150 anos, 2 outras grandes revoluções que nos levaram, efetivamente, ao quê? A transformação da sociedade 4.0. E com a internet das coisas, e com o 5G, nós temos aqui o que nós chamamos de sociedade 5.0, a sociedade da imaginação. De fato, nós estamos num mundo muito diferente. Vocês viram aquilo que nós mostramos da obra de Yari Diamond? Ele fala de guerras, de pandemias e de tecnologia. Nós estamos vivendo esses 3 vetores ao mesmo tempo agora. Nós estamos vivendo uma guerra entre a Ucrânia
e a Rússia, que está impactando a alimentação no mundo. Nós estamos vivendo uma pandemia que ela pode parecer estar arrefecida nesse país, que passou por um processo de vacinação, mas não no restante do mundo, principalmente os países mais pobres. Não é? E estamos passando por tecnologia que revoluciona o mundo. This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food that was grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely. She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment, driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. Uau! A primeira reflexão da noite foi aquela. Se, porventura, vocês acham que nós vamos voltar aos primórdios de 2020, isso não vai acontecer. A segunda reflexão do dia é essa aqui. A reflexão de que aquilo que nós vivemos nos últimos 150 anos serão reproduzidos nos próximos 15, quer nós queiramos, quer não. Vamos fazer um exercício simples aqui juntos. O celular. O celular, da forma que nós entendemos e conhecemos, com a internet, ele vem de 2000 para cá. Ele foi criado em 1985, aquele celular, né, da Motorola. Mas a partir de 2000, nós tivemos a tecnologia junto com a internet. A partir de 2010, você já tem uma geração que não sabe o que é viver no analógico. E, portanto, essa transformação vai se refletir. E aí vem aqui, tá bom. Então, se nós estamos diante de uma sociedade 5.0, impactada por todo vetores de transformação, se eu estou entendendo que as próximas mudanças de 150 anos acontecerão em 15 anos, como é que eu devo reagir? E aí, a reação vai fazer aqui uma conexão com o que a Marta falou e com o que o Tiago falou. A educação, ela é formada por 2 grandes blocos. Você tem, de um lado, o que a gente chama de desenvolvimento cognitivo, a sua capacidade de pensar, raciocinar, fazer contas. Do outro lado, você tem a sua capacidade de desenvolvimento socioemocional. Emília, não sei o que é socioemocional. Abertura ao novo. Quem de nós conseguiu viver durante essa pandemia sem estar aberto ao novo? Quem de nós conseguiu, durante a pandemia, viver sem flexibilidade? O pai, a mãe e o filho, todos no mesmo ambiente, tendo aula e trabalhando. Quem de nós conseguiu atingir os seus objetivos sem muito esforço, sem persistência, sem determinação? E o mais importante, com equilíbrio. Isso é o que nós chamamos de competências socioemocionais, que nada mais são do que a minha capacidade de lidar comigo mesmo e com os outros, daquilo que eu penso, padrões da minha vida. Esse estudo já existe há muito tempo, mas aqui, recentemente, o Instituto Ayrton Senna, ele fez uma decupagem de como é que essas competências socioemocionais devem ser tratadas entre cada um de nós, para que nós possamos saber e nos ver livres diante de tanta situação, de tanto problema. Então, vou dar aqui um exemplo. Segundo os especialistas, eles dizem o seguinte, que nós somos movidos por 5 macrocompetências. Resiliência emocional, que é a sua capacidade de você lidar consigo mesmo. Engajamento com o outro, a sua capacidade de lidar com o outro. Amabilidade, que aqui você engloba empatia, respeito e confiança. Autogestão, que eu vou falar um pouquinho, e abertura ao novo. O que eles querem dizer é que se você domina tudo isso, você se reforma enquanto pessoa. Vou dar-lhes um exemplo. Quando você tem uma pessoa que está muito insegura, essa insegurança gera um medo. Esse medo gera o estresse. E o estresse, a raiva. Como é que eu faço o caminho inverso disso? Eu construo nessa pessoa o quê? Autoconfiança. No momento em que eu
apoio alguém para que essa autoconfiança venha com força, ela minimiza o medo, eu crio a tolerância ao estresse e tolerância à frustração. Mas eu não vivo sozinho, eu preciso de outro para engajar. Por isso que o engajamento com outro é importante. Através de que bases? A base da empatia, do respeito e da confiança. Ninguém consegue se relacionar com uma outra pessoa se minimamente não o fizer através da empatia, do respeito e da confiança. Agora, é aqui que entra o ponto do Tiago e da Marta. Por quê? Porque autogestão é a macrocompetência, uma das mais importantes, porque é ela que vai trazer para você foco, responsabilidade, determinação, persistência e organização. Se você tiver que lidar com o seu tempo, para que você tenha autoconhecimento, ou mesmo com o seu dinheiro, para que você possa ter aquilo que deseja, você precisa se controlar. E a autogestão é que se coloca para que você possa se reinventar, né, de fato, como ser humano. E, claro, a abertura novo. Pessoal, isso é uma consequência que você leva para o resto da sua vida. No momento em que você desenvolve competências socioemocionais, na hora que eu aprendo a desenvolver cada uma delas, eu vou levar para o resto da minha vida. Emílio, eu não concordo. Eu nasci assim e vou morrer dessa forma. Não é verdade. A ciência diz que as competências socioemocionais, elas podem ser desenvolvidas, você pode aprender. Da mesma forma que hoje nós vamos para a academia para exercitar nossos músculos, você pode sim, de forma intencional, desenvolver as suas capacidades e competências socioemocionais, como, por exemplo, a empatia, o respeito, a confiança, a determinação. Eu posso aprender a ser mais organizado? Sim, você pode aprender a ser mais organizado, que é o que a gente precisa, de fato, como sociedade, fazer. Você vai levar isso para toda a sua vida, nas suas relações sociais, nas suas relações intra- e interpessoais, ou seja, eu comigo mesmo, eu com as outras pessoas, na minha saúde física e mental, na minha educação e na minha empregabilidade. Eu, de fato, consigo fazer com que todas essas coisas possam acontecer. Para isso, eu preciso de intencionalidade no desenvolvimento dessas competências, que vão me levar durante toda a minha vida. Que vocês possam sair daqui motivados, sabedores de que são conhecedores das suas competências socioemocionais. O sucesso na vida, 50% está na sua mão. Os outros 50%, eles vão acontecer no decorrer do nosso caminho.